Oi pessoal, eu sou a professora Valdineia Marcondes. Bem-vindos à aula do Português Instrumental. Vai ser um prazer compartilhar com vocês alguns conhecimentos agora que nós vamos falar nessa primeira aula, nessa primeira parte, sobre linguagens. Então nós vamos falar do formalismo, dos sentidos da palavra, dos elementos da comunicação, das funções de cada elemento. Então nessa primeira parte nós vamos falar sobre isso. Prestem bastante atenção que nas atividades que eu for pedir para vocês, vocês vão fazer muito baseados na estrutura de aula que eu estou ministrando, então que vai ficar muito fácil se nós nos entendermos bem nessa parte. Então nós vamos começar com tipos de linguagem. Nós temos 3 tipos de linguagem aqui, como vocês estão vendo. A linguagem verbal oral, a linguagem verbal escrita e a não verbal. A linguagem verbal oral é esta que eu estou tendo com vocês. É toda a conversação, é toda a oralidade, é toda a comunicação oral que se tem nos textos orais, nos textos verbais orais. A linguagem verbal escrita é uma linguagem mais elaborada, porque a palavra deve ser mais pensada ao ser colocada no texto, como que ela vai ficar, como não vai ficar, se vai soar bem ou não no texto. Então, a linguagem verbal escrita, ela é mais elaborada. A linguagem não verbal, a característica dela é a ausência da palavra. Existe comunicação nessa linguagem e uma comunicação muito eficaz, muito eficiente. Onde que nós encontramos essa linguagem não verbal? Nos sinais de trânsito, nas placas de sinais de trânsito, em algumas propagandas que se apresenta apenas a imagem, né? Quem cria a propaganda ele faz isso propositalmente, privilegiando a imagem para chamar a atenção do receptor, para a compra daquele produto ou daquele serviço. Nós temos a mímica, que é uma linguagem não verbal. Nós temos as notas musicais, né, que comunica melodia conosco. Nós temos a dança, né, que é uma comunicação não verbal perfeita, que é uma comunicação de sentimentos, de pensamento, toda através do movimento, através dos gestos. Então, nós temos esses tipos de linguagem. É claro que nós vamos ver agora na nossa aula, privilegiando mais a linguagem escrita, porque, como eu disse para vocês, ela é mais elaborada. No formalismo da língua, nós também temos 3 modalidades. Nós temos a formal, que é o padrão culto da língua. Esta linguagem, ela é extremamente elaborada, ela prevalece nos textos escritos, onde a palavra tem que ser muito bem pensada, porque vai seguir regras gramaticais, regras ortográficas. Então, a formalidade está na correção da linguagem, no uso correto da palavra, combinando com as regras gramaticais. Esse é o padrão culto. Nós temos a informal. A informal é da oralidade, é do dia a dia, essa que nós usamos todos os dias. Nas redes sociais, agora nós nos comunicamos com a forma escrita e lá nós usamos a informalidade. Então, eu podia ter dito para vocês anteriormente isso, que na linguagem escrita, ela pode ser formal, mas ela também pode ser informal, quando nós conversamos nas redes sociais, por exemplo. E aqui nós avançamos na coloquial. A coloquial é o uso das frases curtas, das repetições de palavras, do gaguejar. Então, vocês estão notando que o coloquial é muito usado na linguagem oral, na conversação do dia a dia. Nos textos escritos, onde que eu encontro essa coloquialidade? Nos diálogos, né? Nos textos em que há o diálogo, que há o modelo da oralidade, o diálogo é um modelo de oralidade, de conversa, então ali eu tenho a coloquial. As palavras, elas têm diferentes sentidos. Então, tem os sentidos reais, que são os sentidos do dicionário, e tem os sentidos figurados. Os sentidos reais, os sentidos do dicionário, são os sentidos que estão mais próximos da verdade. Então, são aqueles textos
em que quem escreve, no caso o emissor, ele tem que estar muito preocupado que o seu receptor vá entender de maneira muito clara, de maneira muito objetiva o que ele está dizendo. Então ele tem que usar esse sentido, o sentido denotativo, o sentido do dicionário. Se eu for ao dicionário e procurar aquela palavra, o sentido dela está lá exato. Onde que eu encontro esse sentido? Em que tipo de texto? Nas notícias, nos textos jornalísticos, nas argumentações, nas exposições de ideias, de argumentos, nos textos instrucionais, como as receitas, as bulas. Ali você vai encontrar os sentidos denotativo, o sentido real das palavras. O sentido conotativo, a conotação, eu vou encontrar nos textos literários, onde eu tenho uma liberdade para criar sentidos novos para as palavras, para combinar essas palavras procurando novos sentidos, para embelezar o texto, no caso dos poemas, para procurar ritmo, sonoridade, melodia. Então essas palavras figuradas, elas são precisas nesses textos, como o poema, elas são fundamentais. Nós vamos ver textos aqui no sentido conotativo e nós vamos falando sobre isso. Agora nós vamos falar dos elementos da comunicação. Nós temos os elementos que, para que haja a comunicação, é preciso que eles existam de maneira simultânea, ao mesmo tempo, juntos, porque o emissor e o receptor, eles têm que falar uma mesma língua, entender da mesma mensagem, para que esses elementos aconteçam e a comunicação também aconteça de maneira precisa. Vamos ver cada um. Nós temos o emissor, que ele tenta uma comunicação com o seu receptor, e para isto ele precisa de um código, que é a língua. Então, para me comunicar com vocês, nós nos entendemos porque falamos a mesma língua. Se eu uso um outro código, uma outra língua diferente da de vocês, não haverá comunicação. Então, haverá um emissor, a emissora, que no caso é essa professora, os alunos que são os receptores, mas não há comunicação porque o código, a língua não foi o mesmo. Então não haverá entendimento. É preciso que esse código seja entendido por ambos. Bom, depois dessa primeira fase, que o emissor e o receptor se entendem através do mesmo código, da mesma língua, nós temos ali em cima o contexto, que é a situação em que se dá essa comunicação. Por exemplo, qual é o nosso contexto aqui? O nosso contexto é essa aula, essa videoaula. Eu estou aqui no município, vocês estão aí, eu vou chegar a vários municípios onde essa aula vai atender. E esta é a situação, a nossa situação é esse contexto de uma videoaula em que nós não conversaremos, mas nós nos entenderemos. Haverá comunicação, porque nós falamos o mesmo código, nós estamos no mesmo contexto. Eu como professora, vocês como alunos, nós estamos nos entendendo e aí nós chegamos na mensagem, que é o conteúdo da aula, que é a informação. Eu estou tentando explicar para vocês de uma maneira que vocês entendam essa minha mensagem. Então, eu estou usando de alguns recursos que eu chamo de canal, né? Eu estou usando de alguns meios para nós nos entendermos. Então, veja, não basta ver apenas na comunicação o emissor e o receptor, precisa de um conjunto todo. E se houver uma quebra nesse conjunto, não há comunicação. Às vezes as pessoas não leem um texto, por exemplo, e não o entendem, porque algum problema ali no meio, no uso dos elementos da comunicação, algum problema houve e essa comunicação não se deu. Né? Às vezes você pega um texto instrucional, um manual, por exemplo, de instrução, e você não entende aquela linguagem, você tem o mesmo código, a mesma língua, mas as palavras você não entende, é uma confusão de sentidos, ali não está havendo comunicação, embora haja o emissor e haja o receptor. Então, nesses elementos aqui, não pode haver nenhuma quebra, não pode haver nenhum problema. Todos eles têm que se dar ao mesmo tempo e de maneira completa, de maneira clara.
Vamos ver agora as funções de linguagem. Tem um linguista russo chamado Roman Jakobson. Ele privilegiou os elementos da comunicação, dando a eles uma função de linguagem para cada um. Quando ele criou essas funções, ficou muito mais fácil para todos nós, estudiosos da língua, podermos entender cada função dos elementos. E no caso de nós professores, podermos explicar melhor para vocês como que esses elementos, a importância que eles têm no momento da comunicação através de suas funções. Cada um tem uma função e nós vamos ver agora. Então, o emissor, ele tem essa função chamada emotiva. Eu vou explicar cada uma com exemplos de texto para vocês, para ficar bem claro. O receptor tem a função apelativa, a mensagem tem a função poética. E o contexto, que é a situação, que é o assunto, nós temos a função referencial. O código, que é a língua, é a função metalinguística. E o canal, nós temos a função fática. Vamos começar pela função emotiva, que prevalece o emissor. Então, nesse texto vai prevalecer o uso do pronome pessoal, o pronome eu. Então, tudo que se refere ao eu. Os pronomes possessivos que se referem ao eu, meu, minha, né? Os verbos, a conjugação dos verbos, todos conjugados na primeira pessoa, né? Na primeira pessoa do singular. Então, no texto que eu coloquei, revela a opinião do eu, revela a opinião do emissor, a opinião dele, os sentimentos dele, as revoltas dele em relação ao mundo, em relação a ele mesmo, em relação aos outros, prevalece as suas opiniões, os seus sentimentos. Muito comum essa função em que tipo de texto? Nos poemas, nas canções de amor, porque nas canções de amor é um eu que fala dos seus fracassos, das suas perdas, ou então das suas conquistas, dos seus amores, né? Da sua vida bem-sucedida no amor. Geralmente as canções que falam de amor falam muito ao contrário, né? É um eu sofredor, é um eu que padece, é um eu que foi deixado de lado. Então as canções de amor prevalece a função emotiva. E também nas cartas. E aí, para ilustrar essa função emotiva, eu escolhi uma carta, é uma carta de amor, da Olga Benário, e aí nós vamos para uma questão histórica. Eu aproveito e vou para a questão histórica para enriquecer o conhecimento de vocês. Vocês podem buscar essa informação, ampliá-la e ampliar também essa história de amor aqui. A Olga Benário era uma alemã no período do nazismo, uma alemã e judia. E, para completar, ela era revolucionária lá na Europa. Então, ela estava envolvida em todos os movimentos revolucionários para ir contra o governo opressor que havia, não só na Alemanha, mas em outros países ali da Europa. Como ela estava sendo perseguida, providenciaram para ela uma fuga para o Brasil, e quem a acompanhou nessa fuga no navio da Europa para o Brasil foi Luiz Carlos Prestes, um brasileiro revolucionário tanto quanto ela, jovens os dois, ele fundador do comunismo aqui no Brasil, e ambos vieram para cá. Ele podia circular, embora estava sendo também procurado, mas ele podia circular no país dele muito melhor que ela nunca pôde circular no Brasil, porque ela estava aqui de maneira clandestina. E aí, num determinado momento, ela foi presa aqui no Brasil e Getúlio Vargas, de maneira implacável, a deportou para a Alemanha. E o marido ficou, eles nunca mais se viram. Ela saiu daqui grávida, teve o bebê nas prisões, nos campos de concentração da Alemanha, sofreu tortura, ela ficou com o bebê enquanto pôde amamentar e depois ela foi condenada à morte. Um dia antes dela morrer, ela sabia que ela ia morrer, um dia antes da execução, ela escreveu uma carta para o marido para se despedir. Ela escrevia várias cartas, mas esta última é mais marcante por conta disso, né? Por conta da execução. Então, esse é um trechinho da carta. Ela diz assim para ele, Carlos querido, amado meu, terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes?
Olha a indagação que ela faz para ele, mas é para ela mesma que ela faz. Em nome de uma causa revolucionária, de uma causa maior, ela teve que renunciar a esse amor. Eu não vou ler toda a carta, vocês vão ler depois e procurar essa carta, tem na íntegra na internet. Ela termina assim: beijos pela última vez, Olga. E eles nunca mais se viram, ela nunca mais viu a filha, ela só viu no período da amamentação e depois nunca mais. Ela escrevia cartas para a filha, ela fez questão de escrever várias para deixar, ela sabia que ela ia morrer, e escreveu várias para o marido, esta é a última. Então aqui, função emotiva, porque é um eu que fala dos seus sentimentos, das suas dores, das suas perdas, a Olga Benário. Função apelativa, a evidência está no receptor, é o contrário. Então, a emotiva, enquanto está privilegiando o eu, a apelativa privilegia o receptor. Que tipo de texto que eu vou ter essa função? As propagandas. As propagandas o emissor cria, mas na verdade o principal ali é quem vai receber essa propaganda, né? O receptor, que somos todos nós. Então, eu coloquei aqui dois tipos de textos para nós discutirmos a função apelativa. Uma propaganda bem-humorada, né? Tá com raiva do namorado? Morde aqui, que é a serenata de amor, né? Para ficar mais cheio de amor, para perder a raiva, enfim, é a propaganda do bombom. O outro tipo de texto que prevalece a função apelativa são os sermões. Quando você vai à igreja, você tem o sermão do pastor ou o sermão do padre, aquele momento da palavra, aquele momento da reflexão, para que você seja uma boa pessoa, para que você tenha boa conduta, né? Um sermão que vocês podem ler, porque ele ficou para a literatura, de tão obra de arte que ele é, são os sermões do padre Antônio Vieira, que viveu no século XVII. Ele escrevia os sermões não apenas para falar dos pecados comezinhos, dos pecados cotidianos, dos pecados pessoais. Ele escrevia para falar dos pecados maiores. São aqueles pecados que uma pessoa que está no poder faz para uma sociedade inteira de maldade. Então ele criticava quem através dos seus sermões? As pessoas que tinham poder para manter o sistema de escravidão no Brasil. Ele passou um bom tempo aqui no Brasil, ele era português, mas viveu aqui. Ele criticava a perseguição dos judeus que já havia naquele período, né? Os judeus eram condenados, inclusive, à fogueira lá na Europa. Ele condenava essa perseguição, e aí vocês podem procurar na história, ele tinha motivos para condenar. Não era só por questão humanitária, havia uma questão econômica aí também. Então ele escrevia esses sermões para falar desses pecados. E por conta disso ele foi chamado a Portugal, ele ficou 2 anos sem poder rezar a missa, quase foi condenado à morte, né? E depois ele recebeu o dom da palavra para ele continuar rezando, mas ele tinha que se controlar, tinha que se conter. Então, sermão é um tipo de texto que prevalece a função apelativa para o receptor. Então, o receptor daqueles sermões lá, ele estava sendo chamado a atenção, né, para ele ser um bom cidadão, para parar de usar o poder, para que usasse não usasse o ser humano como escravo, né, que a questão do negro aqui no Brasil não fosse tão explorada. Tudo isso, Padre Antônio Vieira falava no século XVII. Olha quanto tempo que ele está distante de nós. Então, sermões, propagandas, discursos políticos. Os discursos políticos são feitos para o receptor, para nós, né? Para nós nos convencermos das boas práticas dos políticos. Quando eles falam assim, vamos investir na educação, eu, receptora, professora, Valdinéia, eu fico esperançosa de que eles realmente invistam na educação, porque lá no seu discurso está prevalecendo esse assunto. E ele está fazendo esse discurso para mim, para nós receptores que estamos interessados em boa educação. Então, função apelativa, prevalece o receptor da mensagem. Função poética, prevalece a mensagem. E aí, para prevalecer a mensagem, a linguagem tem que ser muito bem elaborada. Não é elaborada de maneira objetiva, muito pelo contrário, é elaborada de maneira subjetiva. Né? Então, olha lá, a ênfase está na mensagem, é uma linguagem subjetiva. Você vai encontrar onde essa função que prevalece a mensagem,
você vai encontrar nos poemas. E eu escolhi esse trecho de poema muito conhecido, que vocês também podem lê-lo na íntegra, ele é curto, do Gonçalves Dias, que viveu no século XIX, grande nome da poesia brasileira do século XIX, viveu no Maranhão e ia muitas vezes para Portugal para fazer tratamento de saúde. Ele detestava viajar. Ele não gostava de sair do Maranhão dele. E olha, esse poema, ele expressa esse desgosto em viajar. Quando ele escreveu o poema, ele estava em Portugal. Olha o que ele diz de Portugal e o que ele diz do Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra, o Brasil, o Maranhão, tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, aqui, Portugal, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Como lá onde? O Brasil. Então, tudo que se refere à minha pátria, à minha terra, é melhor que aqui. Eu gostaria de estar lá. No decorrer do poema, ele vai dizer que ele gostaria de estar na terra dele. No finalzinho do poema, ele pede a Deus que Deus não o deixe morrer em outra terra que não seja a terra dele. Por ironia, Gonçalves Dias morreu no naufrágio pertinho do Maranhão. Estava voltando de Portugal e morreu nesse naufrágio. De uma maneira muito irônica. A função referencial está centrada no contexto. Então, nós vamos encontrar essa função que prevalece a terceira pessoa, porque vem à frente as informações, nós vamos encontrar nas notícias jornalísticas, nos livros didáticos, nos livros científicos, porque nessas obras você se dá com informação. Então, o que prevalece ali são as informações, função referencial. Eu escolhi essa notícia que é do dia 19, vocês podem buscá-la na internet. Olha o título: aluno de escola pública, nota 1000 no Enem, recusa bolsa de escola privada. Ele recusou a bolsa porque ele quer uma faculdade da área de humanas, e a faculdade que ofereceu a bolsa para ele, o ITA, é uma faculdade especializada nos cursos da área de conhecimento das exatas. Então não combina com o que ele quer. Ele recusou por isso, porque o ITA é uma das melhores instituições de nível superior para os estudantes. Ele recusou porque não tinha lá o que ele queria. Vocês podem ler essa notícia atualíssima. Função metalinguística, prevalece o código. O que é o código? A língua. Essa que nós estamos nos entendendo, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, privilegia o próprio código em que a mensagem é produzida. E essa função, no texto, você encontra naqueles textos que falam de si mesmos. Por exemplo, como esse aqui que eu vou ler para vocês. A poesia que fala do ato de fazer poesia. O filme que fala como fazer um filme. Né? Tem uma crônica do Fernando Sabino, lembrei-me agora, vocês podem buscar para ler porque é muito linda. A Última Crônica. Ele é um cronista, o personagem principal é o narrador da crônica. Ele sai à rua porque ele precisa escrever uma crônica, ele não tem inspiração nenhuma. Então ele sai para tomar um café, para espairecer, para buscar inspiração. Quando ele entra num café e ele senta para fazer o seu pedido, ele encontra uma família ali. Uma família de negros, a mãe, o pai e uma menininha, a filhinha deles, para comemorar o aniversário. Ele faz uma descrição muito emocionante da cena, vale a pena vocês lerem, e ele fala do fazer a crônica, que é a atividade dele, só que naquele dia ele estava sem inspiração. Leiam A Última Crônica do Fernando Sabino. E eu trouxe para vocês do Cassiano Ricardo, um poeta brasileiro, paulista, que escreveu coisas lindas. Eu só trouxe um trechinho da poesia dele. Ele diz assim, ó: que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Ele mesmo responde. O que é um poeta? Um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Vamos pensar nesse um homem que tem fome? Um homem que tem fome, ele pode estar falando aqui, um homem que tem fome de poesia, de boas palavras, de belas palavras, para ele se alimentar de bons sentidos, para ele ser cada vez melhor. Nós não temos fome só de comida, não é o nosso único alimento. Nós precisamos de arte, nós precisamos de boa leitura, nós precisamos de boa música, nós precisamos de fé como alimento para nós vivermos como boas pessoas, como bons cidadãos nesse mundo e até nos comunicarmos melhor.
Não nos basta apenas o conhecimento da língua. Tem uma série de outras coisas que nos alimentam para nós sermos melhores e nos comunicarmos de maneira mais eficiente. A função fática, ela privilegia o canal. O canal é o meio pelo qual nós nos entendemos, é o meio pelo qual vai minha mensagem. Então, essa função também é como se fosse para testar o canal. Quando eu comecei a aula, eu falei assim: oi pessoal, eu estava testando o canal. Quando vocês vão para um evento e alguém lá testa o microfone, alô, teste, isso é testar o canal de comunicação. A comunicação só vai se dar a partir disso. O canal está liberado, o canal está limpo, está claro, está todo mundo entendendo? Então a comunicação vai começar a partir daí. O emissor e o receptor vão se entender a partir desse canal. Então eu coloquei um exemplo aqui, o professor em sala de aula tentando se comunicar, ele abrindo o canal para ele começar a aula dele. Gente, vamos prestar atenção na aula, né? Então quando eu falo para vocês oi, quando eu cumprimento, eu estou abrindo o canal de comunicação. E quando eu digo, olha, tchau, boa noite, até logo mais, eu estou fechando esse canal de comunicação. Esta é a função fática. Para terminar essa nossa primeira parte, que nós falamos muito da palavra, do sentido da palavra, do sentido conotativo, eu li textos poéticos para vocês, eu falei de poesia, falei de beleza literária, a beleza da palavra. Eu vou concluir essa primeira parte lendo um poema da Cora Coralina, Assim Eu Vejo a Vida. Cora Coralina nasceu em Goiás, era conhecida pelos seus doces, ela fazia doces para sobreviver, criar os filhos, ela ficou viúva e bem tarde da vida ela publicou o primeiro livro. Ela já publicou o primeiro livro bem idosa, na casa dos 70 anos. Carlos Drummond de Andrade é que apresentou para o mundo e hoje ela é conhecida, né, uma poetisa universal. Vamos ler um poema dela, Agora Sim Eu Vejo a Vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. E isso combina muito com a vida dela e combina com a vida de todos nós, porque isso é a vida, é de percalços e de sucessos. Nós temos que saber viver nas duas situações, nas duas contradições, como ela diz aqui. Então, vocês vão se refrescar um pouco, tomar uma água, nós vamos voltar na segunda parte para falar de tipologia e gênero.